Se você também tem o sonho de morar aqui em Londres, assim como eu tinha, eu vou te contar como que eu consegui manifestar e como que a terapia foi assim de extrema ajuda para mim, para hoje estar morando aqui em Londres. Olho gordo, inveja, tudo isso existe, mas a frequência que você tá vibrando muda tudo. Em 2019, eu e minha irmã viemos aqui para Inglaterra para visitar e a gente já amava assim tudo que era da cultura inglesa. Eu sempre gostei de Sherlock Holmes, eu sempre gostei de reis e rainhas e de cultura. Quando a gente veio para visitar, a gente veio para ficar um mês. E aí durante esse um mês, a gente vivia como se a gente já morasse aqui. Então eu lembro que a gente pegava o metrô, por exemplo, e a gente falava assim, ai, voltando do trabalho de metrô, meu Deus, e a gente meio que ficava assim manifestando, né, de morar aqui. Acordava, ai, vamos acordar porque a gente mora aqui em Londres, e a gente ficava brincando assim dessa forma. Quando eu voltei pro Brasil, eu comecei a procurar formas de ficar por aqui, né? De vir para ficar mais tempo, obviamente, porque um mês como turista, né, era assim muito dinheiro, então teria que vir como um trabalho ou estudar, e foi quando eu descobri o visto de voluntária, que eu falo muito sobre esse visto aqui no meu canal. Então, se vocês querem mais informação, é só acessar um dos vídeos aqui do canal. Eu não sabia ainda, mas eu ainda tinha muita crença limitante dentro de mim. Não me achava boa o suficiente ainda para as coisas, eu tinha muitos traumas ainda relacionados com o merecimento, o sentimento de merecimento. Vim aqui para Inglaterra, no sul da Inglaterra. Eu fui aceita numa comunidade no sul da Inglaterra, numa cidade que chama Bournemouth. Eu trabalhava numa coisa assim que eu não gostava. Não é que eu não gostava. Um rabinho de gato aqui. Gente, ela vai ficar por aqui, tá? Tudo bem. Deixa eu mostrar ela pra vocês. E nessa cidade, né, em Bournemouth, eu comecei a minha carreira ali de trabalho, né, que depois eu vim a descobrir que era uma carreira que eu gostava, mas a comunidade em si era muito tóxica. Eu não entendia o porquê que eu tava atraindo aquilo pra mim. Eu já tinha algumas crenças, né, da lei da atração. E eu sempre fui, assim, de não me vitimizar muito. Mas eu ficava assim, por que eu tô atraindo isso aqui? Isso aqui é uma merda. Foi aí que eu decidi voltar a ter terapia. Foi uma das melhores decisões que eu tive. E eu voltei a ter terapia, uma terapia holística. A terapia holística, ela é uma terapia um pouco diferente da convencional. É uma terapia que você fala sobre o que você está sentindo, sobre como foi a semana, sobre os seus traumas, mas no final ela faz uma meditação para você acessar lugares do seu passado e aí você cura o seu passado, né? Você fala com a sua criança, você protege a sua criança, você cura os seus traumas ali do passado. Você entende por que, por exemplo, eu tinha, né, essas crenças limitantes. Uma coisa que talvez vai relacionar com bastante gente é que eu cresci num lar muito religioso, onde ter bens materiais significava que você estava fazendo algo de errado para Deus. Ter bens materiais, porque o rico não entra no reino de Deus. Então, ter coisas materiais, buscar coisas materiais era algo egoísta, era algo ruim. E aí, com a terapia holística, né, dentro desse espaço de tempo, ela me ajudou a ver que era por isso que eu tinha essas crenças de não merecimento, de como que um medo de ter mais, de ser bem-sucedida, e aí eu me tornar egoísta, as pessoas não iriam gostar de mim, eu não iria ser valiosa. Se você é rico, você não entra no reino de Deus. Aquilo foi um dos traumas que eu consegui me curar. Eu lembro que quando eu comecei a fazer terapia, um dos motivos que eu comecei foi porque eu sempre chegava num ponto da minha vida que eu chegava perto de ser promovida ou de uma promoção ou algo assim, e aí eu mesmo me sabotava ou a vida acontecia
e eu não conseguia alcançar. Parecia assim que eu chegava num ponto em que eu tinha o suficiente, mas eu queria um pouco mais. E daí eu não conseguia aquele um pouco mais. Eu sempre meio que voltava pra trás, assim. Era uma coisa muito que eu sentia que era algo que eu tava precisando olhar. Eu ia ficar empacada minha vida inteira. Com a terapia, né, eu comecei a ver esse meu lado do trauma, religiosidade, de como eu cresci, alguns traumas, né, com pai e mãe, da vida em si, né, do nosso redor. Nem tudo também é pai e mãe. Gerações, às vezes o pai e a mãe vêm de uma geração de pessoas e daí é você o próximo. E você pode escolher acabar com aquela praga da família, ou você pode curar o seu trauma, curar essa geração e ser melhor daqui pra frente, né? E foi isso que eu tentei fazer. Outra coisa que me ajudou muito foi que eu comecei a fazer a Kundalini todo mês com a Thaís. Vou deixar aqui ela. Muita gente conhece ela por causa da Anitta, né? Ela tem Kundalinis online todo mês, às vezes 2 vezes no mês ela faz. Foi uma das coisas também que eu decidi, porque a gente investe, né? Tanta coisa, a gente gasta dinheiro à toa com outras coisas. E eu decidi que eu queria mudar. Eu vim pra cá, abriu muitas feridas que eu não imaginava. Feridas de solidão, abriu feridas do meu merecimento, porque no Brasil você tá confortável. Quando eu vim pra cá, eu me vi numa situação em que eu tava sozinha, sabendo falar inglês, então o problema não era a minha língua, era eu, porque eu tava me auto-sabotando para não conseguir progredir minha carreira ou sair daquele lugar que eu tava. Não existe isso. Na minha cabeça, porque eu preciso de visto. Tá, mas eu tô manifestando esse emprego aqui que me dá esse visto e é um ambiente tóxico, né? A gente precisa fazer algo. O universo, ele dá a opção, ele dá a oportunidade. A gente só tem que estar na mesma frequência ali, né? Pra ter essas oportunidades. Nessa situação, assim, que eu tava totalmente perdida. Gente, eu estava totalmente perdida. O meu primeiro ano aqui na Inglaterra foi muito deprimente. Eu tava com medo de voltar a ter síndrome do pânico, porque eu tive síndrome do pânico quando eu era adolescente. E eu tava com muito medo de voltar. Eu já tava demonstrando sintomas, assim, de depressão. Eu tive a minha primeira crise de pânico de novo, depois de tantos anos. Eu falei assim, não, agora eu preciso mudar. Agora eu tenho que fazer algo, né, pra mudar isso aqui. Foi aí que eu comecei a terapia. A Kundalini uma vez por mês. Uma vez por mês eu consegui fazer durante todo esse 1 ano. Mudou completamente. O que eu só queria tentar uma promoção, né, me promover no trabalho, me fez mudar totalmente. O meu namorado fez Kundalini comigo, minha tia fez Kundalini comigo, várias pessoas fizeram Kundalini, né, comigo. Isso mudou totalmente a frequência, assim, de todo mundo. Hoje, eu posso dizer que eu tô morando em Londres. E, gente, é um sentimento, assim, que eu estou aqui, eu estou onde eu deveria estar. Eu lembro que várias vezes na minha vida eu senti essa sensação de estou onde eu deveria estar. Mas no sul da Inglaterra, eu nunca tinha sentido isso. Eu sempre estava me sentindo perdida. Sempre estava me sentindo assim, que faltava algo. E aí, quando eu comecei a fazer as terapias, quando eu comecei a fazer a Kundalini, desbloqueou que onde eu deveria estar era aqui, porque era aqui que eu manifestei. Eu sempre manifestava morar em Londres. Em Londres, não só na Inglaterra. Porque são 2 coisas totalmente diferentes, tá? Morar na Inglaterra e morar em Londres. Eu tava no sul, eu já tava realizando, né, um sonho. Foi ótimo, porque eu conheci meu namorado lá, eu conheci minhas amigas, né? Então eu agradeço por ter ido pra lá, mas não era onde eu tava manifestando estar. Agora que eu tô aqui em Londres, gente, eu me sinto assim realizadíssima. Eu sinto que finalmente
eu tô vivendo o meu propósito. Para eu conseguir aceitar as oportunidades que chegaram, não só eu como meu namorado também, estar na frequência de oportunidades, de abundância e de conseguir vir para cá, para Londres tranquilamente, porque mudança não é fácil, né? Toda mudança, ela é estressante, né? Ela não vai ser assim tranquila. E essa mudança para cá, para Londres, foi assim, tudo se encaixou, tudo deu certo. A gente já estava trabalhando nisso, né? Em a gente se ficar bem com a gente mesmo, não importa ao nosso redor, né? Não importa o que aconteça ao nosso redor. Por isso que hoje eu fiz um vídeo só para isso, porque eu acho que foi a terapia e a Kundalini que me fizeram vir aqui para Londres. Acho que quando você cuida de você, do seu merecimento, do que você quer, dos traumas, você começa a vibrar numa frequência que vai te trazer as oportunidades. Eu consegui vir com o visto de voluntária, né? Eu vim para cá, foi a porta aí que eu achei, mas depois que você tá aqui, você né, tem que trilhar o seu caminho. Você consegue, né, fazer uma progressão de carreira, você cria a sua vida. Você não está destinada a ter uma vida miserável só porque você é imigrante. Até porque a gente sai do Brasil para vir para cá para buscar uma vida melhor, né? Não é para ficar aí na sofrência. Você tá em dúvida, quer vir para cá, mas não entende o porquê que talvez, né? Eu tinha esse sentimento também de que eu estava no Brasil e parecia que todo mundo conseguia, menos eu. E se você tem esse sentimento também, não é sua culpa necessariamente. Às vezes é como você foi criada, como as suas gerações, né, foram criadas. Eu vim de uma família de mulheres fortes, mulheres que lutam, mulheres que vão e fazem acontecer. Ao mesmo tempo, mulheres que não são cuidadas, mulheres que não pedem ajuda, mulheres que sofrem calada. Era isso que acontecia comigo. Para vir para cá, e principalmente depois que eu estive aqui, eu tive que aprender a pedir ajuda. Eu tive que aprender a ser cuidada. Eu tive que aprender a abrir mais o meu espaço para outras pessoas poderem se aproximar de mim, porque eu já estava com esse sentimento de solidão, porque eu não me abria. E aqui, tudo isso ficou muito mais amplo, né? Então, não adianta nada eu estar aqui, sendo que os meus traumas todos estavam me impedindo e me bloqueando de viver aqui feliz, estar realizada com aquilo que eu tinha conseguido. Vou falar, né, da terapia holística, porque para mim foi a terapia que mais fez efeito, que mais realmente me ajudou não só a falar dos meus problemas e dos meus traumas, mas a curar eles. E isso não faz parte mais da minha realidade. E mudar a minha realidade. E a Kundalini, gente, toda vez que eu fazia, eu sentia que era assim uma explosão. Todo mês era uma explosão. Coisas aconteciam, pessoas saíam, pessoas entravam, oportunidades vinham, sabe assim, uma coisa louca, assim, e fazendo todo o mês, durante esse um ano, fez com que toda essa mudança acontecesse de maneira tão rápida. Eu consegui um emprego muito, muito melhor, tô morando em Londres, morando num lugar que eu tô amando, assim, o lugar, e a gente veio pra cá sem conhecer nada de Londres, mas a gente caiu num lugar maravilhoso, assim, o bairro aqui é muito, muito bom, tem tudo perto. E eu sou extremamente grata pela Kundalini por ter me ajudado a destravar. Eu acho que só a terapia holística, ela teria sido um progresso um pouco mais lento, e só a Kundalini não teria me feito ter tanto insight, porque a Kundalini é aquela explosão. E aí depois da Kundalini, você tem que ter
você tem que processar tudo aquilo que tá acontecendo, todos os insights ali que vieram, né? E aí a terapia holística me ajudava com isso. Ela me ajudava a entender o que eu tava sentindo, entender a oportunidade. Ó, você tava manifestando isso aí, agora aproveita, agora vai, né? Porque às vezes a gente quer auto-sabotar nós mesmos, né? Se você também quer vir, né, realizar os seus sonhos, quer desbloquear a sua prosperidade, a sua abundância, né? A terapia holística e a Kundalini foi o que me ajudou pessoalmente a conseguir desbloquear e estar aqui em Londres, finalmente no lugar que gente, era para eu estar aqui. Vocês não imaginam o quão feliz eu estou desde que eu vim nesse lugar. E não é que tá tudo dando certo, não. Mas eu tô feliz, gente. Era uma sensação, assim, de realização por estar aqui em Londres, sabe? Apoio. Eu acho que vir pra cá, né? Vir pra morar fora do Brasil tem que ser acompanhado de uma terapeuta, porque você vai desbloquear coisas. É um ambiente totalmente desconhecido, então você vai passar por situações que a gente nunca imaginava, e a sensação de solidão é muito maior, porque vai levar um tempo maior para você fazer amizades, né? Então, eu acho que é necessário fazer terapia. No meu caso, eu super aconselho terapia holística com a Kundalini. Foi maravilhoso para mim, a junção das duas coisas. É muito fazer esse vídeo porque eu sou extremamente grata à minha terapeuta e a Thaís, né, pela Kundalini, por ter me ajudado a realizar tanta coisa, todos os meus sonhos aqui, né, em Londres, no meu trabalho, na minha vida pessoal, na minha vida amorosa, com o maravilhoso do meu namorado, que eu amo tanto. E eu super aconselho, gente, se você quer vir de uma maneira saudável e crescer, faça terapia e a Kundalini. Eu vou deixar a Thaís, o canal da Thaís aqui embaixo na descrição do vídeo, se vocês querem conhecer mais sobre a Thaís e a Kundalini. Tem vários vídeos delas aí com várias famosas. Carol, se vocês querem, né, o contato da minha terapeuta, me chama lá no Instagram que eu passo o contato dela pra vocês, ela é maravilhosa. Muito obrigada por ter visto o vídeo até aqui, a gente se vê na próxima. Tchau!